Bem-vindo ao Diálogos, o programa da TV Unesp que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta edição é especial, com a presença de pesquisadores que participaram do primeiro workshop internacional sobre envelhecimento, realizado no campus da Unesp de Botucatu. Hoje a gente conversa sobre assistência ao idoso. Para discutir o tema, conversamos com a professora Ana Lúcia Ferreira, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Professora, muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero responder as suas perguntas e colaborar para o conhecimento. Quando um brasileiro nasce hoje, espera-se que ele chegue aos 73 anos de idade. Essa é a atual expectativa de vida do nosso país, divulgada no fim do ano passado pelo IBGE. Nós estamos vivendo mais, são 3 anos a mais do que vivíamos em 2000. E o que acontece com esses brasileiros quando chegam à terceira idade? Estima-se que 40% das pessoas com 65 anos ou mais vão precisar de cuidados numa instituição de longa permanência, que nós chamamos de asilos ou casas geriátricas. Professora, nós temos dados que em todo o mundo a população que necessita de alguma assistência permanente aumentará de 1,5 milhão para 5 milhões, até em 2030. E nós estamos preparados para assistir essa população? Nós, enquanto brasileiros, enquanto Brasil, nacionalmente, nós não estamos preparados. Em outros países, né, do terceiro mundo também não estão preparados, mas países como o Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa já vêm desenvolvendo esse projeto, esse programa há muitos anos. Então, nós temos que nos preparar para isso, porque esse vai ser o nosso futuro. E as profissões ligadas à assistência ao idoso? Gostaria que a senhora citasse quais são as principais. A procura por essas profissões está aumentando na universidade? A senhora que trabalha na área de saúde, numa universidade pública? Eu acho que está aumentando, mas não é na mesma proporção do desejado, né? As profissões que estão mais ligadas, mais associadas aos cuidados com os idosos são os enfermeiros, os auxiliares técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, né, que ajudam na deglutição, na fala, na recuperação de muitas das funções. E esses profissionais são essenciais para a recuperação desses indivíduos que adoecem, né? Porque o processo de envelhecimento não pode ser chamado de uma doença, mas o que vem junto com esse processo é que precisa ser atenuado ou cuidado, né? Então, esses profissionais que a gente citou, né, e mais alguns outros que por um acaso esqueci, poderiam se atentar para isso e se especializar, que eu acho que esse vai ser o nosso futuro em decorrência do ritmo acelerado que nós estamos crescendo o número de idosos, né? Não o envelhecimento que está acelerado, o número de idosos que está crescendo. Olha, então quem tem vocação para a área de saúde é um belo caminho a trilhar, né? Com certeza. E professora, entrando na área da sua pesquisa, o que leva um idoso para uma instituição de longa permanência, um asilo, como a gente costuma falar? Uhum. Então, o idoso que necessita ser institucionalizado, né? A gente não gosta mais da palavra asilo, né? Porque, na verdade, pode ter um sentido pejorativo, né? Então, essa instituição de longa permanência, ela recebe preferencialmente aqueles idosos que possuem uma dependência importante. Então, existem basicamente 2 tipos de dependência. Dependência para atividades instrumentais, que são aquelas atividades um pouco mais sofisticadas. Então, a atividade instrumental são as atividades, por exemplo, pagar uma conta no banco, atravessar uma rua, ir até uma loja, fazer um supermercado, atender telefone. São problemas ligados à mobilidade? Não, esses instrumentais ainda não levam esse indivíduo ao asilo, tá? À instituição, né? Então, eu queria, assim, separar as duas para falar que as atividades básicas é que preferencialmente levam. Então, a dependência, por exemplo, o indivíduo que tem dificuldade para fazer o asseio próprio, para fazer as necessidades fisiológicas,
para se alimentar, para preparar o alimento, para se locomover. Então, essas são as dependências básicas, né? Isso, preferencialmente, é que leva o indivíduo à instituição. Outros problemas associados, como a nutrição, infecção de repetição, outros problemas de saúde ligados ao envelhecimento, como as doenças crônicas. Então, quais são, a lista é grande, né? Mas quais são as doenças crônicas? O diabetes, a hipertensão, as miocardiopatias que levam à insuficiência cardíaca, são os problemas de coração, ligados ou não à coronariopatia, a infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, as doenças crônicas, né, as doenças que precisam de mais cuidados, mais atenção, né, esse idoso acaba tendo que ir para essa instituição, né. Tá certo. E sobre a saúde desse idoso, o que acontece nessas instituições? É o tema do nosso próximo bloco. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Voltamos e o Diálogos de hoje fala sobre assistência ao idoso. A nossa convidada é a professora Ana Lúcia Ferreira, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Uma das causas mais frequentes de hospitalização e de morte de pacientes internados em casas geriátricas é a infecção. Levantamentos mostram que de 5 a 10% dos pacientes desenvolvem algum tipo de infecção já no primeiro mês de internação. Professora, por que essas infecções são tão frequentes nesses ambientes? Primeiro porque eles ficam num lugar aglomerado. Então, muitas vezes eles compartilham um quarto com pelo menos mais uma pessoa, né? Uma ou duas pessoas, né? Logicamente do mesmo sexo. Então, essa aglomeração, a falta de exercício físico, a boa alimentação, o fato deles estarem independentes, muitas vezes acamados, né? Então as necessidades de higiene, por exemplo, não são feitas em local adequado, às vezes eles precisam fazer as necessidades fisiológicas numa comadre, num papagaio, né? Então a higiene, consequentemente, também não é adequada. Naturalmente, o idoso, existe uma tendência a adquirir infecções respiratórias com mais frequência, principalmente na época do frio, né? Mesmo com as vacinas, né? Contra a pneumonia, contra a gripe, né? Então, existem eles já estão predispostos. São mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Imunologicamente falando, por causa da idade, por causa que a alimentação não é apropriada, né? Muitas vezes o que acontece? O indivíduo, ele até tem vontade de comer e até é oferecida a alimentação adequada, nutricionalmente perfeita para ele, mas ele não tem a dentição adequada, ou ele não tem a movimentação adequada para fazer a mastigação, então acaba sendo um fator limitante, né? E as infecções urinárias, que são tem uma incidência bastante alta, está relacionado na mulher com a flacidez do períneo, que ocorre em decorrência da idade, ou às vezes porque essa mulher mãe de vários filhos e foram partos vaginais e que proporcionam uma flacidez maior e acaba proporcionando uma flacidez também, entortando o canal da uretra, que é o canal por onde sai a urina da bexiga, para o meio externo. Então esse canal que chamado uretra, ele é geometricamente deformado, então acaba acumulando mais urina dentro da bexiga dessa mulher. E no acúmulo dessa urina, aumenta a chance de infecção. Consequentemente, aumenta a permanência das bactérias que estão convivendo naturalmente lá, que não dariam infecção, tá? E no homem também está relacionado com a flacidez, ele perde muita urina, muitas vezes a higiene do pênis não é feita adequadamente, então também o homem pode ter a infecção urinária por esse motivo parecido, mas na mulher é mais frequente a infecção urinária por causa dessa flacidez do períneo. Os idosos que não estão nessas instituições de longa permanência, mas vivem em comunidade, eles têm condições de saúde melhores? Uhum.
Foi bom você perguntar isso. Nós temos um projeto correndo atualmente que o objetivo desse projeto visa identificar os fatores que poderiam levar esses idosos à institucionalização, a essa instituição de longa permanência, os vulgarmente chamados de asilos, né? Então, nós estamos com esse projeto e nós conseguimos 126 idosos na região de Botucatu, identificamos essa população que 40% apresentam sobrepeso. Isso é um fator negativo, logicamente que eu não preferiria que eles fossem desnutridos, mas o sobrepeso é uma coisa ruim, porque o sobrepeso está associado a diabetes, a obesidade mórbida, a doenças do coração, está associado também ao aumento da dislipidemia, que é o colesterol aumentado, triglicérides, né? Então, em geral, o sobrepeso não é só o sobrepeso. Se fosse só o sobrepeso, tudo bem, né? Então, nós identificamos 40% que esses indivíduos apresentam sobrepeso e eles apresentam um grau não muito grande de dependência, tanto aquela dependência básica, que a gente comentou no começo do programa, como a dependência instrumental de vida diária. Então, eles são ainda cuidados pelo parceiro, né? Às vezes os dois idosos, os dois idosos, um cuida um do outro, às vezes eles vivem na casa dos filhos, né? Que ajudam a dar uma assistência, às vezes os filhos trabalham, tudo, mas toda noite eles estão lá e conseguem identificar problemas e cuidar rapidamente, né? Então, a gente percebeu que eles têm uma condição de vida muito melhor do que aquele indivíduo que está na instituição, né? Mas os fatores que estão levando eles à instituição, a gente não complementou ainda o estudo, mas um deles é a obesidade e a dependência. Nós fizemos um corte em 2007, identificamos a incidência da dependência, identificamos uma dependência de vida diária em torno de 6% e de instrumental em torno de 8%. E nós estamos refazendo essa, vamos dizer, uma fotografia desses mesmos idosos para saber o que mudou nessa população. Então, eles ficaram mais dependentes, eles estão mais obesos, não ficaram mais desnutridos, ficaram mais obesos. Então, ao contrário do que acontecia anos atrás, que o indivíduo chegava muito desnutrido à instituição, provavelmente nos próximos anos ele vai chegar mais obeso. Quando a senhora tiver com os dados fechados dessa pesquisa, pode voltar aqui e contar pra gente. Com prazer, com prazer. O Diálogos faz uma pausa para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos para o último bloco dos diálogos e o tema de hoje é assistência ao idoso. Quem conversa com a gente é a professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Ana Lúcia Ferreira. Para identificar as condições que deixam os idosos vulneráveis a doenças, a professora desenvolve uma pesquisa focada em um fenômeno químico-biológico do nosso organismo, chamado estresse oxidativo. Explica para a gente então o que é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um fenômeno bioquímico, biológico, como você diz, que ocorre toda vez que existe um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e o sistema de defesa antioxidante. Essa produção de radicais livres, ela nem sempre é prejudicial, mas é natural do nosso organismo. Natural. É importante que nós tenhamos esses radicais livres para, por exemplo, nos proteger contra doenças, contra bactérias, porque são esses radicais livres que atacam essas bactérias para que encerre o problema desde o início. Então, para que você não precise tomar antibióticos, os radicais livres estão presentes para isso. Uma das funções fisiológicas dos radicais livres é essa. E então, toda vez que existia um exagero, então é uma balança, radical livre e sistema de defesa antioxidante. Toda vez que existir ou um aumento da geração de radicais livres por algum motivo, ou existir uma diminuição nesse sistema de defesa antioxidante, eu vou ter o fenômeno chamado estresse oxidativo. E o que ele faz? Ele oxida tudo que tem no nosso organismo de mais importante, que são lipídios, proteínas, carboidratos, DNA. Então, toda vez que ocorrer uma oxidação, eu tenho uma desestruturação geométrica
entidade biológica. Mas isso é sempre prejudicial ou é necessário ao organismo? Se você tiver um fenômeno muito importante, é prejudicial ao organismo. Então, várias doenças estão associadas a esse estresse oxidativo. Então, ele é um mecanismo de fabricação de doença, tá? Então, o envelhecimento é um deles e várias outras, diabetes, obesidade, hipertensão, doença coronariana, síndrome de Down, artrite reumatoide, várias doenças. É uma lista enorme que tem o mecanismo de doença associado a esse fenômeno bioquímico. Então, os radicais livres, eles são produzidos naturalmente, eles são produzidos exageradamente por uma condição X, e o sistema de defesa antioxidante está ali, né? O sistema de defesa antioxidante, o que é? Ele é composto por uma série de vitaminas que estão distribuídas em 2 compartimentos, um compartimento lipofílico e compartimento aquoso, e elas são, vou dar exemplo, vitamina C, alfa-tocoferol, que é a vitamina E, o beta-caroteno, todos os carotenoides, então o licopeno que está presente no tomate, no molho de tomate. Então, é um conjunto, né, de antioxidantes que estão nesse sistema. Eles têm uma interação bárbara, super bonita, bem complexa, mas muito fina e muito afinada com o que está acontecendo lá do outro lado. Então, se tem muito radical livre aqui, esse sistema de defesa antioxidante, se tiver afinadinho, ele vai conseguir não fazer com que essa balança se desequilibre. Ele vai aumentar a atividade dele para poder neutralizar esse excesso de radicais livres. Então, toda vez que ocorre um problema no sistema de defesa antioxidante e não consegue neutralizar esse exagero, então vai acontecer esse fenômeno. E da onde que vem esse sistema de defesa antioxidante? Ele existe naturalmente dentro de nós, né? E muitos desses componentes nós precisamos ingerir. Mesmo aqueles que são endógenos, aqueles que existem dentro de nós, os cofatores, para que eles funcionem, então eles precisam de cofatores que precisam ser ingeridos da dieta. Então, por exemplo, um antioxidante bastante interessante aqui para o Brasil é a glutationa peroxidase, que precisa do selênio para que ela tenha um funcionamento adequado. E o selênio está presente na castanha do Pará. Em várias castanhas, mas principalmente na castanha do Pará. E a castanha do Pará é o alimento que contém a maior quantidade de selênio de todos os alimentos do mundo. Mas então, seria necessário um consumo de quanto, por exemplo? Meia castanha do Pará por dia. Só isso? Só Olha, isso. Não é muito. E a gente até precisa tomar cuidado, porque a castanha do Pará também tem gordura, e excesso de gordura também não é boa, mesmo aquela vegetal, que é o caso da castanha do Pará. Então, uma boa alimentação vai reverter os prejuízos do estresse oxidativo? Então, acho que a dica principal que a gente dá para a população é essa, né? É fazer uma alimentação saudável, com pouca gordura, porque a gordura é um fator que proporciona o exagero de formação de radical livre. Tá? Então, pouca gordura, tanto vegetal como animal, a gente tem que ingerir com pouca gordura, e temos que fazer uma dieta com o máximo de antioxidantes, o mais variado possíveis. Tá? Então, além desses que eu citei, né, esses antioxidantes, nós temos também os flavonoides presentes nos chás, no vinho tinto, no azeite, o azeite também tem o alfa-tocoferol, tem alguns flavonoides, o azeite de oliva, e as outras antioxidantes estão presentes então, em frutas e vegetais, e nos vegetais e os vegetais escuros, verde escuros ou amarelo escuros. Então, vou dar exemplo de carotenoides, por exemplo. Então, o molho de tomate, não o tomate cru, o molho de tomate cozido em 1 hora no óleo de milho, em 1% de óleo de milho, é uma excelente fonte de licopeno, que é um carotenoide. O licopeno é um carotenoide muito bom para a prevenção de vários tipos de cânceres. Para o homem, estatística mostra lá em cima uma proteção muito grande contra o câncer de próstata. E para a mulher, os outros cânceres de útero, de mama, de trato gastrointestinal, para homem e mulher, daí é compartilhado. Então,
o que eu sugiro? Que a população ingira uma dieta o mais colorida possível, que os vegetais sejam preferencialmente os verdes escuros, que tenha molho de tomate, que tenha azeite, que tenha o vinho tinto. A quantidade de vinho tinto também não é para exagerar, são em torno de 300 ml que você pode ingerir por dia, tá? Seria um cálice de 300 ml no máximo. Se você quiser substituir por um suco de uva, também pode, um copo de suco de uva. E a suplementação, professora? A suplementação foi muito interessante você perguntar, porque toda vez que ocorre um exagero de chegada de antioxidantes nesse sistema de defesa, esse sistema de defesa ele fica perturbado. Então, eles estão lá trabalhando numa completa interação entre eles próprios. Os antioxidantes do lado lipofílico com o lado aquoso. Existe uma interação o tempo inteiro. Toda vez que eu faço uma suplementação de um único antioxidante, eu perturbo esse equilíbrio. Então, eu chego lá e jogo um caminhão de vitamina E, por exemplo, por suplementação via oral. Uma cápsula de vitamina E. Então, eu estou produzindo uma situação de desequilíbrio porque esses antioxidantes eles estão funcionando numa interação importantíssima e fina. Então, o ideal é que viesse naturalmente da alimentação. O que acontece? Pode acontecer pela alimentação, essa perturbação? Também pode. Só que quando você se alimenta, você naturalmente consegue excluir o excesso. Pela urina, pelo suor, pela respiração, pelas fezes, mas quando essa suplementação vem via comprimidos ou vem via injeção, seja na veia, seja no músculo, o excesso de antioxidantes demora muito para ser eliminado. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer o uso dessa suplementação. Ela não é boa, ela está indicada para pouquíssimos casos, né? Então não é porque... Sempre sob supervisão médica. Né? Isso, então porque assim, existe aquele ditado popular, a vitamina não faz mal, tá? Mas faz mal sim. Mas é um erro. O que vocês observaram em relação ao estresse oxidativo nesses idosos em instituições de longa permanência? Então, nós identificamos que eles apresentam o nível de estresse oxidativo aumentado. Mais alto que o normal. Mais alto que o normal. E os de comunidade também apresentaram um nível de estresse oxidativo alto. Nós também identificamos idosos de comunidade que vivem com a família ou sozinhos ainda, né? Eles apresentam um nível de alfa-tocoferol bem baixo. E quando a gente vai ver a ingestão de alfa-tocoferol, os alimentos que eles comem, teoricamente, não deveria de ter dado baixo esse nível de alfa-tocoferol no sangue. Então, provavelmente, eles estão passando por um estresse oxidativo alto que está consumindo esse alfa-tocoferol, né? E quando a gente vai medir o estresse oxidativo diretamente, nós percebemos que a lipoperoxidação estava aumentada em torno de 70% da população. Então, daqueles 100 indivíduos, 70% apresentava um nível de lipoperoxidação aumentado em relação ao padrão. Quer dizer, um problema crônico diretamente ligado à má nutrição, à má alimentação. Professora, muito obrigada por trazer informações essenciais para a população. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O Diálogos Especial sobre Envelhecimento Humano termina aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação na internet e redes sociais. Assista aos programas e deixe a sua opinião. Obrigada pela companhia. Até mais.